Nada grita sexta-feira como falar de um clássico que deveria ser clássico e foi esquecido da literatura brasileira. Alô, eu sou o Lucas e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Clube de Leitura. Esse quadro novo que começa aqui porque eu quero te incentivar a ler. E se você já leu esse livro e não quer reler, mas quer participar da discussão, seja bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo. Qual que é a ideia? É trazer livros que foram talvez esquecidos ou deixados de lado aí pela história, mas que são livrões que eu não li, então a gente vai ler junto pela primeira vez, e no final, né, dessa experiência de ler a cada 2 semanas, por aí, alguns capítulos juntos, a gente vai lá, e a gente, no caso eu, vou lá e faço um vídeo para trazer outras pessoas para essa discussão. E assim a gente cria uma comunidade de pessoas que leem e falam de texto. Que sonho, não? Mas bom, vamos seguir. Hoje não, mas dessa vez o livro escolhido é A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, que foi, né, uma curiosidade bastante relevante, a única mulher, né, cotada para participar da Academia Brasileira de Letras lá quando ela começou. E ela não pôde, porque, né, sociedade, e para quebrar um galho colocaram o marido dela no meio. Só 80 anos depois que Raquel de Queiroz foi fazer parte, né, da Academia Brasileira de Letras como a primeira mulher da academia. Que instituição. Mas bom, detalhes históricos à parte, não vamos focar em modernismo, em realismo, em características assim, a gente vai focar em ler para te incentivar a gostar de ler, a ter um ritmo de ler e ter um motivo para ler. Porque você sabe, o meu objetivo, se você já está inscrito no canal, claro que você sabe, meu objetivo é eventualmente conseguir dar livros em todos os vídeos. Porém, todavia, entretanto, ainda não tenho recursos para tal. Mas esse livro vai ser sorteado nesse vídeo. E como é que você faz para ganhar? Você vai descobrir no meio. Mas se você não ganhar, que bom, nessa vez eu tenho só um, né, porque eu não tenho recurso, eu vou fazer uma coisa excepcional dessa vez, que eu peguei o link de afiliado lá, se você for comprar, repito, se você quiser ler e for comprar, aí tudo bem, você vai lá e entra no meu link e a cada 100 pessoas que comprarem um livro naquele link eu consigo comprar mais um livro para fazer em outro vídeo, para dar o livro em outro vídeo. Não é meu objetivo principal, é só porque eu realmente não tenho condições agora de dar um livro por vídeo, pelo menos não um livro exatamente relevante para aquele vídeo. Então é um experimento, não sei o quanto isso quebra a minha ética pessoal ainda, mas eu quero não ser idealista, eu quero ser prático e eu quero que você leia. Então essa é a maneira que eu encontrei. Aceito sugestões nos comentários. Bom, sobre o livro, o que eu sabia do livro? Eu sabia que ele se chamava A Falência e que ele supostamente era muito bom. Por que eu digo isso? Porque eu achei que se tratava de uma falência financeira, que para mim já seria interessante. Né? Um livro de 1891, eu acho, ou 1907, depois eu coloco a data por aqui, mas, enfim, eu achei que ia ser, né, legal ver essa burguesia carioca falindo, indo à falência. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu vi que esses primeiros 4 capítulos que vou discutir aqui hoje, eles tratam cada um de uma personagem. Tem uma personagem extra, talvez, né, que é o próprio Rio de Janeiro, e nessa dinâmica, o que vem à falência e o que está mostrando ali a falência não é apenas, como que eu vou dizer, não é apenas o financeiro, mas é também o ético e moral da sociedade carioca ali, brasileira, burguesa e tudo mais. Por que moral? Porque você vê como essas personagens se corrompem, não só, né, financeiramente, se endividando, coisas do tipo, mas se achando grandiosamente iluminados, né, porque a escravatura acabou, mas as dicotomias ali, essas relações de classe permanecem, esses papéis sociais do rico, do pobre, do homem, da mulher, do homem de negócios, tudo isso, né, se articula de uma maneira que eu achei muito legal, e acho que a palavra que define esse início do livro para mim é deboche, e eu gostei bastante disso, eu fui pego de surpresa. Mas eu vou começar aqui, olhando para o texto, com a primeiro parágrafo, porque eu gosto sempre de ver as primeiras linhas e as últimas linhas de um livro e como elas contam uma história só elas mesmas. Então, primeira personagem: o Rio de Janeiro ardia sob o sol de dezembro que escaldava as pedras, bafejando um ar de fornalha na atmosfera. Toda a rua de São Bento, atravancada por veículos pesadões e estrepitosos, cheirava a café cru. Era a hora de trabalho. Essa é a atmosfera. Todo o tema, essa questão do trabalho, o personagem, assim, o protagonista, né, na teoria, é esse cara aqui, ó, Francisco Teodoro,
que não só é um self-made man, né, um cara que veio do nada e se fez, ele veio de Portugal e tal, que ainda tem essa relação, mas tem alguns temas, né, que vão surgindo desse cara rico, que ele tem inveja desse outro rapaz que é considerado o Rothschild, né, do Rio de Janeiro, é o cara que ele apostou e se deu bem, né, uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, essa ideia da especulação, do apostar, que eu desconfio que vai ser o que acontece com ele vai entrar nessa onda de apostar em alguma NFT do café, né, que é o mercado no qual ele está inserido, e vai se ferrar. Mas por que eu separei isso como interessante? Porque tem tudo a ver com esse valor do trabalho. Às vezes eu falo aqui do dedicar-se, do dogma, do trabalhar, e isso que mostra o lado pernicioso disso, né? O aspecto não só social, mas o aspecto autodestrutivo da coisa. E vou buscar mais um trecho aqui, que é uma das primeiras interações, né, que ele tem no livro. Que ele está olhando de cima, né? Aviem-se, temos hoje muito o que fazer, era o seu estribilho. E havia sempre muito o que fazer naquela casa, uma das mais graúdas no comércio do café. Dir-se-ia que o dinheiro aprendera sozinho o caminho dos seus cofres, correndo para eles sem interrupção. E aqui um trecho, né, de como ele começou. No começo da sua vida, dura de trabalho e de áspera economia, aquilo seria feito com intenção. Agora representava um ato maquinal, alheio a qualquer pensamento de avareza ou de orgulho de posse. Tem um trecho, né, que eu anotei, que eu não quero dar muitos spoilers, também para não te desmotivar demais, mas eu quero trazer esses pontos-chave, né, que ele é como se fosse da mesma maneira que o artista vive da arte, pelo prazer da arte, né? Essa ideia, ele é um rico que vive pelo prazer de ficar mais rico, né? Bem essa ideia do acumular e gerar riqueza, isso vem bem associado, ele é um artista financeiro. Toda essa ideia dele, as personagens interagem com ele partindo do princípio que ele só pensa em dinheiro. E isso vai, né, se destrinchar muito legal no próximo, muito mais legal, né? No próximo capítulo em que vem a esposa dele surge, a família dele se constitui. Mas vamos chegar lá. Como já falei, a história se passa em 1891, em que o preço do café assumira proporções extraordinárias, salva para depois. Quem fala em baixa, salva para depois. E aqui, uma discussão dos ricões do café, amigos, né, do Frederico. Senhores, a audácia ajuda a fortuna. Fiquem certos que o bom negociante não é o que trabalha como um negro e segue a rotina dos seus antepassados analfabetos. O negociante moderno age mais com o espírito do que com os braços e alarga os seus horizontes pelas conquistas nobres do pensamento e do cálculo. O Torres é de bom estofo, é destes. Conheço os homens. Mas o mais interessante disso aqui é observar como, logo à frente, eles ainda discutindo, né, como é que se negocia de verdade, como é que é ser negociante, e aí, nesse discurso entre eles, ele diz: que venham pra cá os doutores com as teorias e modernismos e veremos o tombo que isso leva. Entreolharam-se. A verdade é que tinham todos eles um soberano desprezo pelas classes intelectuais. Daí um sorrisinho de expressiva intenção. Então são homens ricos, pessoas que ficaram ricas, né, à base do trabalho, à base do comércio e tudo mais, expressando esses valores em voz alta, que são valores que vão criar essa atmosfera que todas as outras personagens vão acabar se contrapondo, vão acabar tendo que se adaptar durante os próximos capítulos, né? Que, pra mim, esse primeiro capítulo aqui, eu comecei suspeito, mas ele logo me conquistou. Um último trecho, né? Até falando dessa coisa que seria um trecho de essa sociedade evoluída, que evoluiu através do trabalho e da riqueza, mas como o preconceito ainda se mantém internalizado. Francisco Teodoro demorou-se um bocado na área vendo ensacar. Passou-lhe pela lembrança o tempo dos escravos, quando esse trabalho era exclusivamente feito pelos negros de nação, com a sua cantilena triste de africanos. Era mais bonito. Entenderam o valor que esse cara tem? Interessante. Agora, vamos para o segundo capítulo, que já foca em como ele conheceu, foca um pouco na história de origem dele, que eu não quero contar demais aqui, porque é bem legal ver o progresso, mas começa a entrar nos detalhes da esposa dele, a Camila ou Mila, né? Que o amigo recomenda, de uma família que caiu meio que em desgraça, uma família do Sergipe, e aí ele casa com ela, fica cuidando
do cunhado, um cunhado encrenqueiro, e a família volta para Sergipe e vive sempre pedindo dinheiro. Aqui, nas descrições, a descrição da Camila é bem interessante. Dona Emília, né, que é a mãe dela, asseverava que sua Mila, como a chamavam em casa, esquecia-se das suas prendas, obrigadas pela necessidade a fazer serviços domésticos. Francisco Teodoro comoveu-se com a ideia de que aquela mulher, talhada para a rainha, passasse os dias a picar os dedos na agulha ou a calejar as mãos com o uso da vassoura ou do ferro. Trabalhar é bom para os homens, de pele endurecida e alma feita de coragem. Olhou para a moça com veneração. Aí vem uma descrição física, né? Uma coisa bem quase que lúdica dessa ideia de meu Deus, ele ficou muito comovido com o fato dessa mulher precisar trabalhar e tudo mais. E, bom, nisso vem todo esse aspecto de dó, né? Que a mãe cria e tal. Nossa, entramos em desgraça, perdemos isso. O que nós temos, estamos perdendo nossas prendas, né? Porque, enfim, estamos tendo que trabalhar e não somos as rainhas que deveríamos ser. E isso vai se refletir na visão que as outras personagens têm dela no decorrer da história, inclusive dos filhos e do que ela faz com os filhos. O que eu acho bastante legal nesse capítulo também, que começam a apresentar duas tias, né, meio trambiqueiras que tem ali, não trambiqueiras, mas curiosas, e elas vão ser detalhadas um pouco mais no terceiro capítulo. Mas antes, a relação que eles têm, Teodoro e Camila. Tinham se acostumado um ao outro, viviam em paz, quando a Sidônia reapareceu na vida de Teodoro, obrigando-o a desvios e infidelidades. Obrigando-o. Nem a pobre Camila desconfiara nunca. E aqui tem, né, narrador, dizendo... Bom, ela nunca desconfiou. E aí você vai perceber, muito em breve, nesse mesmo capítulo, já começa a ter umas pistas disso, que talvez essa narração esteja um pouco enviesada. Ou, mais do que isso, debochando da situação. Mas antes, uma conversa aqui. Uma conversa não, mas como o Francisco Teodoro interage, né, com as pessoas, tendo ali uma soirée, né, na sua casa, e tem um capitão que veio do norte e tal, e apaixonado pela esposa dele, mas a esposa dele só conversa com o Dr. Gervásio, que é um médico, que nós falaremos sobre ele muito rapidamente. Mas, bom, todo mundo conversando, falando da filha que toca instrumentos, falando, né, de coisas incríveis e tudo mais. E o Francisco Teodoro, nunca interessado por coisas da arte, nem mesmo pela música, quebrava a miúde as reflexões do Capitão Rino, interrogando sobre assuntos do norte, de puro interesse comercial. Então tem a filha tocando piano, a filha tocando violino, as pessoas falando de arte, das maravilhas do mundo, e ele só quer saber o que as maravilhas do mundo podem fazer pela minha conta bancária. Por quê? Esse é o valor primordial dele. O dinheiro ganho à custa de trabalho gosta de impor-se à admiração alheia. O dono da casa, refrescado no paletó de brim, não se cansava de elogiar os seus vinhos e aludir a miúde à excelência do cozinheiro. Se alguém se esquivava a um copo de Bordeaux ou a um cálice de velha madeira, ele acudia animadoramente. Beba, esse é legítimo. Igual não se encontra com facilidade por aí. E logo abaixo, né, a fartura passava ao desperdício. Você conhece alguém assim? Eu com certeza conheço várias pessoas. Aqui, um trecho que já começa a introduzir a característica dessa personagem que é crucial para a trama, que é o Dr. Gervásio, vamos chamá-lo assim, que ele tem uma função que vai além do ser doutor, que fala o nome do barco do Capitão Rino, Netuno. E aí, o patrono deve pôr-lhe em perigo o sossego. Por quê? Pergunta. Porque assim, moço, bonito e com tal sugestão de forte envergadura, precisa o senhor para resistir às seduções das sereias. E o capitão vai responder, né? Que ninguém nunca viu em mares brasileiros. Respondeu o capitão igualmente, ingenuamente, né? Enfim, eles vão conversando, e aí chega esse momento que acho que ele traz o tom do deboche e a função do Dr. Gervásio, que é... Estão conversando. Um dia meto-me no seu Netuno e atiro-me para o norte. Curiosidade, simplesmente. Tenho mais vontade de ver os crocodilos do Amazonas do que, eu sei lá, as bailarinas da grande ópera. E aí a única inserção que o Francisco Teodoro faz: homem, dizem que a carne do crocodilo é boa. E, em seguida, vem a tréplica ali do médico. Há também quem afirme que a das bailarinas é ainda melhor.
Nossa, mas por que isso é tão importante? Bom, porque a única pessoa que ri é a Camila. E isso já entrega um pouco o que está por vir. Porque no final desse primeiro capítulo, desse segundo capítulo, acontece uma coisa que eu não vou te falar. Mas bom, o terceiro capítulo foca em quê? Foca na relação familiar ali, apresenta um pouco melhor essas duas tias e, bom, apresenta a Noca, né, que é uma funcionária da casa, que cuida das crianças e tudo mais. E um ponto bastante interessante do estilo nesse capítulo, que fica bem claro, é que todos os funcionários, todo mundo que presta serviços a essa burguesia, responde e fala em reticências. Então, vou pegar um trecho aqui em que isso fica mais explícito. Indo visitar uma dessas tias, né, que são irmãs que moram juntas há muito tempo. Uma delas, completamente materialista e mesquinha, e a outra, completamente lunática pela religião. Vive o dia inteiro indo de uma missa para outra. Então, a mesquinha, né, vai lá e comenta quando as crianças vão visitar a tia com a Noca e a Camila não pôde ir. Estava com dor de cabeça ou algo do tipo. Tanta gente com fome e tanto dinheiro desperdiçado em vestidos de crianças. Mila teve sempre propensão para o desperdício. Bonitos aqueles vestidos. Onde os compraram? E a Noca responde: vieram de Paris. Não haviam de ser baratos. Aquilo é seda, não é? É sim, senhora. Dona Joana saiu. Enfim, e aí isso vai de ir e voltar, falando um pouco sobre lucrar, né? Porque é o que se espera do Frederico. E no final, até o que eu anotei aqui como uma cena estilo novela, né? Quando as pessoas falam sozinhas em voz alta, ou, né, uma cena estilo youtuber, que sou eu nesse momento falando sozinho em voz alta. Afinal de contas, faz ele muito bem, falando, né, sobre o filho, que é o filho mais velho, o filho merdeiro, vamos dizer assim, do Francisco Teodoro, que a mãe, né, é muito permissiva, o pai não consegue falar com ele porque só faz dívida, ele só consegue falar sobre dinheiro e ficar irritado. E, bom, a Noca defende, né? Criou o menino desde pequeno. Afinal de contas, faz ele muito bem. A mocidade passa e o dinheiro foi inventado para se gastar. Ele gosta dela, acabou-se. Sabe Deus o que o pai teria pintado também. Agora fala e quer dar leis ao coração do filho. Está se ninando aquele, pois sim. Cada um sabe de si. Isso ela falando sozinha na rua, com as crianças, né, mais novas, voltando com ela para casa. E aqui, uma parte que talvez, né, pro final do capítulo, quando ela volta para casa, aqui isso é interessante, parece que a câmera, né, a narração vai seguindo o movimento de algumas personagens, eu achei isso bem legal também. E teria um pouco a ver com até um estilo meio próximo do realismo, mas não quero entrar nesse tipo de coisa. Mas o Dr. Gervásio, né, que almoça na casa todos os dias, religiosamente, nunca falta, por mais que o Francisco almoce mais cedo, então o Dr. Gervásio almoça com a Camila e as crianças, ele traz um livro, né, para Camila e pergunta, entrega, ela diz, já leu? Ele já. Trata-se de um amor um pouco parecido com o nosso. Então não leio. Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres. Fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Nesses livros tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas e desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas, hipócritas. Leve o seu livro, não me torne a trazer desses romances. Basta-me o nosso, para eu ter medo do fim. E a seguir ela revela que claramente sabia, né, das traições do marido, né, e que eles traem-se com as compensações que nos trazem, e essa frase bem interessante, essa fala dela. E as denúncias e as cartas anônimas e os ditos das amigas. Eu soube de muitas coisas e fingi ignorá-las todas. Não é isso que a sociedade espera de nós? E aí consegue imaginar um romance escrito por uma mulher em 1900 e bolinha, 1890 e bolinha, com uma personagem que, né, transmitiria isso, falaria isso. Fiquei surpreso, mais surpreso ainda fiquei pelo, né, o reconhecimento que isso teve, o que só prova pra mim uma coisa, que a história só vai melhorar. E inclusive se você, né, veio até aqui e, Lucas, como é que eu ganho o livro? Como é que você ganha esse livro? É simples, a primeira pessoa que comentar que o Naruto morre no final, ganha o livro. Mas vamos voltar, né, pro nosso bololô aqui de acontecimentos inesperados.
Aqui um trecho em que vai mostrando o que o Dr. Gervásio, né, o que o encanta na Camila, quando ele sugere as coisas para ela e vê que ela vai se moldando aos gostos dele, porque ele se passa como um homem sofisticado, como eu vou trazer um trecho no capítulo seguinte, e que as pessoas vêm e vão comentando. Então o que atrai ele nela? Só porque ela é linda ou porque ela é bonita ou qualquer coisa assim? Não, porque você daí vai ver que ele é bem assim, suscetível a influências externas, vamos dizer assim, mas quando se trata dela ele gosta de influenciar, porque para ele aquela ligação foi uma vitória, a ligação deles, né? Para ela, como que uma lei da fatalidade, era porque tinha de ser, e a sua culpa salvaguardava-se nessa crença, né? Tudo que eu fiz me trouxe até aqui, é o famoso que tinha que ser. E pulei uma parte bem interessante do terceiro capítulo, porque como essas personagens ainda não foram trabalhadas, eu não quero dar um spoiler que talvez te tire o prazer de você conhecer esses primeiros momentos, mas eu comento isso, né, nos próximos vídeos, com próximos capítulos. Mas, indo para o capítulo 4, tem acho que um termo mais interessante assim, da atmosfera que é reforçada, né? No armazém, embaixo, a grita do negócio tocava a loucura. Pareciam todos impelidos por molas flexíveis de movimentos rápidos. Eram máquinas, não eram homens. Aquelas criaturas nunca dobradas ao peso do cansaço. E nesse capítulo aqui, a gente vai seguindo o Gervásio pelo Rio de Janeiro, indo ajudar um funcionário do Francisco Teodoro, né? E nesse percurso é bem visual como as coisas vão se desenvolvendo, como ele reage às coisas que ele vê, às mulheres que ele vê, às famílias que ele vê, às casas e à pobreza que ele vê. Mas um ponto que eu quero ressaltar, porque eu não sei como isso se desenrola no livro, é quando ele encontra a velha, eu vou chamar de velha, mas é um pouco ofensivo talvez, mas como ele encontra a tia, né, a tia que é materialista, e descobre que ela assim já sabe da relação, né, e da intenção ali, do que está acontecendo entre ele e a Mila, mas isso nem é o pior para ela e tem esse aspecto aqui. Depois, ali mesmo ao sol, sem resguardo, queixou-se da sobrinha. Camila fora sempre uma desviada, nunca tivera propensão para a igreja. Um cego via melhor as coisas da terra do que os olhos daquela alma as coisas do céu. Que reparasse para os nomes judaicos que ela pusera nas filhas, Ruth, Lia, Rachel, quando havia tantos nomes de santas no calendário. Por que eu ressaltei isso aqui? Porque a questão do semitismo eu acho que... Eu não sei se é porque os personagens tratam de dinheiro e tem tudo isso, mas até considerando a conjuntura atual, eu quero ver como isso se desenrola, se isso tem um papel, né, no decorrer da trama, ou se isso é só dá um tom do sentimento da época, né, quanto ao tudo que tem a ver com cultura judaica e tudo mais. Só um asterisco que eu quero que a gente salve para discutir depois. Se você já leu, não deixe spoiler sobre isso nos comentários. No final, né, desse último capítulo, vem o que eu acho que vai gerar bastante conflitos interessantes nos capítulos seguintes. Uma raiva surda roncava-lhe no peito, quando chegou à rua do ouvidor. Veio-lhe então em cheio o aroma das flores frescas à venda na esquina, e a graça de uma mulher que passava com um chapéu atrevido e o vestido bem feito distraíram-no um pouco. Então, entender o tipo de pessoa que o Dr. Gervásio é, né? Essa cara que é a paixão, no caso o amor verdadeiro de Mila, bom, parece não ser um cara tão dogmático, vamos dizer assim. E, bom, se você chegou até aqui, você já sabe como ganhar o livro. Se você não ganhou esse, não se preocupe, haverá mais oportunidades. Lembrando, só clique no link e compre se você realmente quiser ler. Se você não vai, sei lá, tá tudo bem. É um experimento, se funcionar legal e tudo mais, eu vou conseguir eventualmente comprar mais livros e trazer tudo mais aqui. E se você tem sugestões para esse formato, o que você quer que eu mostre na tela, o que você acha que funciona melhor ou pior, me avisa que a gente vai melhorando isso no decorrer das edições aqui. Para a próxima semana, eu acho que seria legal ir do capítulo 5 a pelo menos o capítulo... Para a próxima semana não, para daqui 2 semanas, né? Para o próximo vídeo, então, até o capítulo 12, talvez, que eu acho que é um número bom para ler em 2 semanas. E, bom, também não fique, né, na pressão. Se for muito de uma vez, a gente divide mais e vai lendo aos pouquinhos. Deixa aqui nos comentários o quanto você acha que
uma quantidade boa, quanto está rápido demais, está devagar demais. Eu quero prestar um serviço para quem ainda está começando a ler, quem lê mais devagar. Então, se você lê mais rápido, sinta-se à vontade para ler e volta aqui para discutir conforme você for lendo, vai anotando e também está tudo bem. Mas eu quero incentivar o pessoal que está tentando começar a ler mais, e eu acho que essa é uma boa maneira de fazer isso, e até de quem lê bastante, lê de acordo com a programação das semanas, vem discutir, vem ser feliz e ler outras coisas nesse meio tempo. Bom, por hoje é só. Eu sou o Lucas, eu vou ficando por aqui e tchau!